Imagine uma cidade tão antiga que seus muros já testemunharam batalhas milenares antes mesmo de Abraão nascer. Um lugar cercado por desertos, mas que transbordava vida, comércio, riqueza e idolatria. Esta não era uma cidade qualquer. Estamos falando de Jericó, uma das primeiras cidades muradas do mundo, um verdadeiro símbolo de poder humano erguido contra a vontade de Deus. Mas o que muitos não sabem é que Jericó não era apenas famosa por seus muros impenetráveis. Por trás das pedras havia segredos, rituais proibidos, cultos a deuses pagãos e uma atmosfera espiritual que fazia dela um território sombrio, embora deslumbrante aos olhos dos homens. Prepare-se para mergulhar em uma jornada profunda, reveladora e emocionante pela história dessa cidade que foi amaldiçoada antes mesmo de ser tocada por Israel. Vamos explorar suas ruas, seus mercados, seus templos e seus pecados. Vamos entender por que Deus ordenou sua destruição total e como a sua queda marcou o início da conquista da Terra Prometida. Mas antes de continuar, eu quero que você participe ativamente deste vídeo. Comenta aqui embaixo de qual cidade e estado do Brasil, ou do mundo, você está assistindo essa história. Vamos formar uma grande comunidade de pessoas apaixonadas pela Bíblia. Agora, sem mais demora, vamos voltar no tempo e caminhar pelas misteriosas ruas da antiga Jericó. Muito antes das trombetas de Josué ecoarem nos céus, Jericó já era conhecida como a Cidade das Palmeiras, um verdadeiro oásis em meio ao deserto de Judá. Localizada próxima ao Rio Jordão, sua posição estratégica fazia dela um ponto de passagem essencial para caravanas que cruzavam o Oriente Médio. Mas o que realmente impressionava era sua fertilidade. Em meio a terras áridas, Jericó florescia com campos verdejantes, fontes de água potável e palmeiras exuberantes. Era como se a natureza tivesse decidido desafiar o deserto para criar um refúgio de abundância. Os habitantes de Jericó desfrutavam de uma agricultura próspera. Dentre os produtos cultivados, destacavam-se tâmaras, cevada, figos e romãs. A cidade também era famosa por seus perfumes e bálsamos, tão preciosos que eram exportados para reinos vizinhos. Isso não só fortalecia a economia local, como também atraía comerciantes de todas as direções. Egípcios, babilônicos, cananeus e outros povos da região constantemente passavam por ali, tornando Jericó um caldeirão cultural e econômico. Mas toda essa riqueza exigia proteção. Foi por isso que Jericó se tornou uma das primeiras cidades muradas da história. Seus muros, construídos com técnicas avançadas para a época, eram largos o suficiente para permitir o trânsito de carros de guerra e altos o bastante para resistir a invasões. Para os que viviam fora, Jericó era uma fortaleza quase inexpugnável. Para os que viviam dentro, era símbolo de segurança, status e orgulho. Contudo, havia algo sombrio por trás de toda essa glória. A riqueza trouxe não só conforto, mas também corrupção espiritual. A cidade se afundava cada vez mais nos cultos pagãos, entregando-se a práticas que iam contra os mandamentos do Deus de Israel. A fertilidade da terra, atribuída aos falsos deuses, era celebrada com rituais que envolviam imoralidade, sacrifícios humanos e adoração de ídolos. O oásis escondia uma tempestade espiritual prestes a ser julgada. Jericó se erguia como uma joia no deserto. Mas essa joia brilhava com um fulgor enganoso, pois estava manchada pelo sangue dos inocentes e pelo incenso da idolatria. Dentro dos imensos muros de pedra, a vida em Jericó era intensa e organizada. As casas eram feitas de tijolos de barro, empilhadas umas sobre as outras, formando ruelas estreitas e movimentadas. Mulheres carregavam potes de água na cabeça. Crianças corriam entre os vendedores e o cheiro das especiarias preenchia o ar como um perfume constante. A cidade pulsava com vida, mas cada canto era dominado por uma atmosfera espiritual estranha e pesada.
O centro de tudo era o templo dedicado aos deuses cananeus, especialmente Baal e Azerá. Esses templos não eram apenas locais de oração, eram palcos de rituais intensos, festas pagãs e até sacrifícios humanos. O povo acreditava que, oferecendo seus filhos aos deuses, receberiam chuvas e colheitas abundantes. Era um tipo de aliança sombria, onde a vida de inocentes era trocada por bênçãos materiais. O rei de Jericó, embora temido e respeitado, era visto como representante dos deuses na terra. Vestia túnicas luxuosas, adornadas com ouro e pedras preciosas, e era constantemente consultado pelos sacerdotes. Esses, por sua vez, mantinham o povo sob domínio espiritual rígido, usando medo, presságios e profecias manipuladas para garantir obediência cega. Em vez de promover a justiça, a religião local perpetuava a opressão. A prostituição cultual também era prática comum. Mulheres eram consagradas aos deuses e viviam no templo, onde realizavam atos sexuais como parte dos rituais. Uma dessas mulheres era Raabe, a quem conheceremos mais adiante. Apesar do ambiente degradado, muitos habitantes consideravam essa vida normal. Era o mundo deles, onde o certo e o errado estavam distorcidos pelo brilho da tradição e da riqueza. A cidade também contava com mercados movimentados, onde se vendia de tudo: cerâmica, tecidos, alimentos e amuletos religiosos. O povo era treinado desde cedo a negociar, cultuar e obedecer aos sacerdotes. A vida em Jericó parecia perfeita aos olhos humanos. Segurança, fartura, ordem, mas era como uma bela fachada encobrindo uma estrutura podre prestes a ruir. A cada ano, novas gerações cresciam sem conhecer a verdade do Deus de Israel. E a cidade afundava ainda mais em práticas espirituais deturpadas, construindo, tijolo por tijolo, o motivo do seu próprio julgamento. Apesar da beleza arquitetônica, da prosperidade econômica e da organização social, Jericó era, aos olhos de Deus, um lugar espiritualmente doente. Cada tijolo dos seus muros parecia exalar arrogância e rejeição ao Criador. Aquilo que os homens chamavam de cultura, Deus via como abominação. E o problema não estava apenas nos atos, mas na disposição do coração de um povo que se recusava a se arrepender, mesmo tendo ouvido falar do Deus de Israel e de suas obras. As histórias sobre o Êxodo, as pragas do Egito e a travessia do Mar Vermelho já tinham se espalhado por toda Canaã. Os líderes de Jericó sabiam que havia um povo vindo do deserto, liderado por um Deus invisível, capaz de vencer impérios. Ainda assim, não houve arrependimento, nem mudança. Pelo contrário, os rituais se intensificaram. Era como se a cidade desafiasse o próprio Deus, confiando mais nos seus muros e nas alianças com os deuses pagãos do que em qualquer possibilidade de redenção. A espiritualidade de Jericó era perversa, não apenas porque envolvia idolatria, mas porque distorcia o conceito de divindade, levando o povo a crer que o sagrado podia ser manipulado por oferendas, desejos e prazeres. Não havia reverência, apenas interesse. Não havia temor, apenas superstição. O que era divino havia se tornado moeda de troca. Nesse ambiente, o pecado era institucionalizado. Crianças cresciam aprendendo a mentir, enganar, explorar e participar de rituais obscuros. Homens e mulheres viviam sob constante influência espiritual maligna, e o nome do Deus de Israel era ignorado ou zombado. Era como se as trevas tivessem se estabelecido ali de forma oficial, e todo o sistema social estivesse infectado por uma contaminação invisível aos olhos humanos, mas evidente aos olhos do Senhor. E Deus, em sua paciência, observava. O juízo não chegou repentinamente. Ele aguardou. Deu tempo. Permitiu que as notícias de seus feitos chegassem até Jericó, para que houvesse pelo menos uma oportunidade de arrependimento. Mas quando o coração endurece, nem mesmo os milagres mais impressionantes são capazes de quebrá-lo.
Jericó se transformou em um símbolo, não apenas de resistência militar, mas de resistência espiritual. Uma cidade que, mesmo conhecendo a verdade, escolheu o engano. E foi por isso que Deus decidiu não apenas conquistar Jericó, mas erradicá-la. Seus muros seriam derrubados não por espadas, mas por trombetas. Sua glória seria apagada não por homens, mas por ordem divina. E no meio de tudo isso, uma mulher ousou crer. Uma única alma em meio às trevas acendeu uma faísca de fé que mudaria o destino da sua casa. E é aí que conhecemos Raabe. Raabe era vista por todos como uma prostituta, uma mulher marginalizada e descartável, usada nos rituais e desprezada pelos mais religiosos. Mas o que ninguém imaginava é que, em seu coração, havia inquietação. A cada noite em que participava dos ritos, a cada homem que entrava em seu quarto, algo dentro dela gritava por libertação. Ela sabia que aquela cidade, por mais rica e protegida que fosse, estava condenada. E foi por isso que, ao ouvir falar do Deus de Israel, Raabe não reagiu com zombaria. Pelo contrário, ela creu. Quando os espiões hebreus entraram em Jericó, enviados por Josué, Raabe viu neles uma oportunidade divina. Sem hesitar, arriscou sua vida para protegê-los. Escondeu-os em sua casa, mentiu aos soldados do rei e fez um pacto. Sua salvação em troca da fidelidade aos espiões. Mas mais do que uma troca, aquilo foi um ato de fé. Raabe reconheceu que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus, e essa confissão, feita dentro da cidade mais idólatra de Canaã, teve peso eterno. A coragem de Raabe não foi apenas estratégica, foi espiritual. Enquanto a cidade inteira confiava em muros de pedra, ela confiou em um fio escarlate pendurado em sua janela. Enquanto os homens fortes tremiam de medo, ela descansava em uma promessa invisível. Aquela mulher, desprezada por todos, se tornaria um marco na história da fé. E quando finalmente os muros de Jericó caíram, apenas sua casa ficou de pé. E dentro dela estavam todos os que decidiram confiar na palavra de Deus, pronunciada pelos espias. A casa de Raabe se tornou um pequeno templo de esperança em meio à ruína. A destruição passou, mas a promessa ficou. O mais impressionante é que Raabe não apenas sobreviveu. Ela foi integrada ao povo de Israel. Casou-se com um hebreu e se tornou ancestral do rei Davi, e, portanto, de Jesus. Uma mulher marcada pelo pecado se tornou parte da linhagem do Salvador. A redenção naquele dia entrou em Jericó pela janela de uma prostituta arrependida. Enquanto a cidade ruiu, Deus escrevia uma nova história. Uma história que começa com fé, passa pela obediência e termina em salvação. Tudo isso em meio ao colapso de uma das maiores fortalezas da antiguidade. O momento havia chegado. Josué recebeu as instruções diretamente do Senhor. Nada de cercos militares, nada de arietes ou escadas. A conquista de Jericó seria feita com silêncio, marcha e trombetas. Por 6 dias, os israelitas marcharam ao redor da cidade em silêncio absoluto, enquanto os soldados de Jericó os observavam com desdém das muralhas. O povo zombava, ria, talvez até jogasse pedras, mas os hebreus continuavam obedientes, sem pronunciar uma palavra. No 7º dia, algo diferente aconteceu. Ao redor da cidade, a marcha foi repetida 7 vezes. O som das trombetas ecoou nos céus, e o povo gritou. Foi um grito de fé, de obediência, de aliança com Deus. E então, os muros caíram. Simplesmente desabaram diante dos olhos de todos. A cidade, que por séculos foi símbolo de invencibilidade, caiu em segundos. Sem espadas, sem catapultas, sem violência humana. Foi um juízo divino, uma resposta do céu. A destruição foi total. Homens, mulheres, riquezas, tudo foi colocado sob anátema, ou seja, separado para destruição. Jericó não poderia continuar existindo. Ela precisava ser apagada, não por vingança,
mas para que seu legado não contaminasse a terra prometida. Aquilo era mais do que uma batalha física, era uma limpeza espiritual. O que Deus fez em Jericó foi estabelecer uma linha clara entre o profano e o sagrado. A única exceção foi a casa de Raabe. Em meio aos escombros, ela permaneceu de pé. A fidelidade de uma mulher simples derrotou a arrogância de um império inteiro. O fio escarlate na janela se tornou símbolo de fé e de redenção. Uma prévia do sangue de Cristo que um dia seria derramado para salvar não apenas uma casa, mas toda a humanidade. A queda de Jericó não foi o fim, mas o início. Foi o primeiro passo na conquista da terra prometida. Foi a prova de que Deus cumpre suas promessas, derruba fortalezas e exalta os humildes. Jericó, com toda sua beleza e pecado, ficou para trás. Mas sua história ecoa até hoje, como um alerta e uma promessa. A história de Jericó vai muito além de muros caindo. Ela nos ensina que nenhum poder humano, por mais sólido que pareça, pode resistir à vontade de Deus. Ela revela que o verdadeiro perigo não está fora dos muros, mas dentro dos corações corrompidos. E, acima de tudo, mostra que mesmo nas cidades mais sombrias, ainda há espaço para a fé, para a mudança, para a salvação. Talvez hoje você esteja cercado por muros que parecem intransponíveis, vícios, traumas, medos, pecados antigos. Mas se Deus derrubou Jericó com um sopro, Ele também pode transformar sua vida. Tudo o que Ele espera é um coração como o de Raabe, quebrantado, disposto a crer, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Se essa história tocou você, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar este vídeo com quem precisa ouvir, que nenhum muro é maior que o nosso Deus. Até o próximo vídeo, e que o Senhor te abençoe poderosamente.